Graça e paz, irmãos. Me sinto tão pequeno diante das palavras de um servo do Senhor, que já tem sido usado há quantos anos aqui, reverendo? 33 anos. Eu perguntei para o presbítero Gleibes aqui, o nome da rua aqui é o nome do reverendo mesmo? Aí ele falou assim, Falei assim, eu estou diante de um gigante de Deus, porque nesse país alguém ser homenageado em vida ainda, é porque o homem como diz lá, diz aqui também, cabra da peste? É? Ok. Lá em Goiás não fala isso não, tá? Vai te dar problema. Cabra da peste, o cara vai achar que você está xingando ele. Tá bom? Não fala isso lá em Goiás não. Irmãos, deixa eu dar um testemunho assim muito rápido. Primeiro, do que eu estou fazendo aqui no Nordeste. Segundo, por que eu estou aqui com vocês. Eu sou brasiliense, então quando o pessoal fala assim, você é de onde? Está difícil explicar. Porque eu tenho que dizer, eu sou brasiliense, pastor em Goiânia e moro em João Pessoa, na Paraíba. Até explicar a história toda, pensa o trabalho que dá. Mas rapidamente, nasci em Brasília, filho de família mineira e paraibana, porque eu sou daqueles que nasceu, filho dos avós que construíram Brasília. Então, assim, é minha história, no sentido de origem. Sou pastor em Goiânia já há alguns anos, e há 16 anos atrás, Deus me deu a oportunidade de plantar a Igreja Presbiteriana Luz naquela cidade, e continuo pastor da igreja. E esse ano eu farei 50, eu sei que não parece, irmãos, sei que não parece, principalmente pelo penteado, mas estou fazendo 50 anos, e há um acordo que eu havia estabelecido com o meu conselho, e depois com outras esferas de relacionamento que a gente tem tido ministerialmente, de que nessa fronteira entre os 49 e os 50, eu queria um sabático. Agora, o pessoal lá dos Estados Unidos, da Europa, quando tira sabático, o camarada vai para um lugar igual João Pessoa, o máximo que ele faz é escrever um livro, um livrinho, geralmente umas 400 páginas, aqueles americanos, europeus, mas ele fica lá contemplando, só orando, escrevendo, o meu sabático não é europeu nem americano, é brasileiro. Então, como sabático brasileiro, eu corro, faço um monte de coisa, aí eu descanso uns 3, 4 dias, aí eu corro, faço um monte de coisa, depois eu descanso uns 3, 4 dias, e está sendo uma bênção. Então, se amanhã alguém me encontrar na praia, tá? Que amanhã eu vou para a praia. Posso ouvir um amém, irmãos? Vocês não estão felizes, não? Amanhã eu vou para a praia. Eu vou para a praia. Você não vai, irmão? Segunda-feira você não vai para a praia? Lamento, mas eu vou. Se você for para lá, pastor, eu queria um conselho. Não, em nome de Jesus, não tem conselho. Oração ainda tem. Mas assim, não, vamos tomar água de coco, em nome de Jesus, porque amanhã é sabático. Mas eu estou vindo de Garanhuns, preguei num congresso, e eu queria muito, e aí vem o outro lado do testemunho. O primeiro foi, o que eu estou vivendo, que momento é esse da minha vida? O segundo é porque eu estou literalmente aqui com os irmãos. Claro que eu quero muito conhecer lugares fantásticos, como Maceió, a região. Vou voltar no caminho, aí só tenho 2 dias, aí depois eu descobri que eu tinha que ter uns 10, para fazer esse caminho voltando para Paraíba, para conhecer as praias, só tenho 2 dias, porque depois tem trabalho de novo, sabático brasileiro, como eu disse para vocês. Mas eu queria muito estar aqui com os irmãos. Nós temos ouvido, quando eu digo nós, a própria IPB, o Supremo Concílio, um clamor do estado de Alagoas. Há um grande desafio missionário. Nós precisamos levar o evangelho a muitos lugares, renovar a vida da igreja em toda essa região. E evidentemente, irmãos, isso começa pela capital, por Maceió. Mas eu tive um certo choque quando eu conheci o presbítero Gleibes lá no conselho da APECOM. A APECOM é uma agência da igreja presbiteriana focada em evangelização e comunicação. Porque de repente alguém fala assim, Alagoas
precisa de um renovo, Alagoas precisa de um sopro, Alagoas... Aí eu conheço o conselheiro que vem de Alagoas, eu estou esperando o quê? O irmão lá, Alagoas, chega lá, irmãos, ajuda a gente. Eu chego lá, é um homem apaixonado por vocês. Chego lá, é um testemunho fantástico dessa igreja. Aí eu pensei assim, o que está acontecendo? Que história é essa? Eu tenho que ir lá ver com os meus olhos. E sabe, irmãos, já era o que eu tinha mais ou menos imaginado, mas que eu constato. O estado de vocês precisa de um reavivamento como tantos lugares do Brasil. E aqui talvez a igreja presbiteriana tenha um desafio maior do que a gente pensa. Mas Deus levantou esse pastor, os conselheiros, presbíteros, os irmãos têm contribuído em vocês, como uma força missionária para isso acontecer. Eu queria conhecer os irmãos, porque o meu sentimento era, tem uma igreja viva em Maceió, num lugar onde a gente precisa expandir o Evangelho. E eu queria muito ver os irmãos. Eu até falei para o pastor Célio, eu só quero ir lá conhecer os irmãos. Ele falou assim, não, você vai pregar. Eu falei para ele, acho que 1 semana e meia atrás, né, reverendo? Que eu vim aqui. Ele falou, não, você vai pregar. Eu me sinto muito honrado. Mas eu preciso dizer para os irmãos que o grande privilégio é estar com os irmãos. E poder dizer isso. Que nós estamos orando juntos. E nós desejamos, não que o presbiterianismo em si, amém se assim o Senhor fizer. Que o Senhor use a igreja presbiteriana, uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja comprometida com o Evangelho, num tempo tão difícil que nós estamos vivendo, que Deus nos use. E que se Ele nos der crescimento, que Ele nos dê. Mas a nossa oração principal é, Senhor, venha o Teu reino sobre Maceió, sobre o estado do Alagoas. Essa é a nossa oração central, irmãos. E o que eu estou, talvez aqui, com um sentimento que reproduza o coração de outros irmãos, é que os irmãos não estão sozinhos. Nós estamos orando. E nós, presbítero Gleibs, queremos trabalhar lá na PECOM, para que toda essa região seja muito impactada. Mas talvez nessa noite, a palavra que eu quero trazer, eu espero que traga uma clareza para o seu coração. A IPB pode fazer muitas ações, a igreja local pode produzir muitos eventos, muitas ações como comunidade local. Mas deixa eu te falar uma coisa. No fundo, o que faz diferença é quando o Senhor encontra pescadores de gente. É aí que acontece a diferença. E nessa noite eu queria muito que a gente pensasse nisso. Que o Senhor está buscando pescadores de gente, de pessoas. Pescadores de homens, pescadores de mulheres. Teve um pastor amigo meu, ele faleceu na época agora da Covid. Um irmão muito querido, inclusive mais jovial do que eu, mais audacioso também. Durante muitos anos ele fazia uma pescaria, era pastor lá em Brasília, e ele chamava o povo para pescar. O povo no Centro-Oeste gosta de pescar, porque não tem praia. Você entendeu? Não tem praia, gente. É um sofrimento, né? Ore por nós, ore por mim. Vou voltar para o Centro-Oeste, estou voltando em dezembro para Goiânia. Não tem praia. Ah, tem a Praia do Cerrado, lá em Caldas Novas, tá bom? Lá no Rio Quente. Então o pessoal gosta de pescar. E ele criou uma estratégia. Ele levava homens para pescar. Só que, na verdade, o que ele queria é evangelizar. Então, geralmente, quando tinha o primeiro encontro da pescaria, e ele era assim meio pentecostalzão, ele dizia assim, diga para a pessoa que está do seu lado. Aí aquela homaiada, né? Você veio pescar. Aí o pessoal, você veio pescar. Aqui você vai achar peixe. Aqui você vai achar peixe. Mas o grande peixe
É você. Aí o cara apontava para o outro e falava assim: é você. Aí, eu sou o grande peixe? Porque essa é a nossa grande pescaria. A nossa pescaria. Amém? Vamos para a palavra? Lucas capítulo 5, verso 1 ao verso de número 11. Reverendo Sérgio, você já viu que eu gosto de texto de pescaria, né? Mais um. Vamos lá. Aquele foi da revitalização, da restauração. Esse aqui é do chamado, né? Vamos lá. Diz assim a Escritura, Lucas 5, de 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Em 1996, eu estava num momento de transição. Eu havia plantado algumas igrejas no oeste da Bahia, e Deus estava me chamando para estudar, fazer teologia em Goiânia. Era ainda bem jovem. E eu disse àquelas comunidades que eu estava plantando lá na Bahia: irmãos, orem por mim, eu preciso fazer uma viagem a Goiânia, organizar minha vida, conhecer o seminário, estabelecer o campo onde eu vou estar trabalhando durante esse período de estudos. Orem por mim. Alguém de uma daquelas comunidades que eu estava plantando disse a uma certa mulher: olha, pastor Jean está indo lá para Goiânia, ele vai estudar, porque apesar de ser missionário, as pessoas me chamavam de pastor. E essa mulher, por uma situação totalmente inusitada, me procurou. Chegou na minha casa e disse assim: pastor Jean, por favor, eu preciso que o senhor me ajude em Goiânia. Aí eu: minha querida, o que eu posso fazer? Não, eu preciso que o senhor ache o meu filho. O meu filho está morando na rua, tomado pelas drogas, pelo álcool. Eu não sei onde ele está, e ele está perdido. Por favor, ache ele, ache um jeito de tratá-lo, para que ele possa um dia voltar para mim. E eu falei: como que eu vou achá-lo? Não, eu vou ajudar o senhor. Eu tenho uma fotinha 3x4. E o nome dele está aqui atrás. A senhora tem ideia do tamanho de Goiânia? A senhora já foi lá? Não, nunca fui. Mas, por favor, ajuda meu filho. Ah, irmãos, que situação. Goiânia, naquela época devia já ter 1.100.000, 1.200.000 habitantes. Aquela mulher tão sofrida: acha o meu filho. A minha viagem era uma viagem de 3 para 4 dias. Eu tinha uma série de compromissos. Eu teria 4, 5 horas para fazer alguma coisa com uma foto 3x4. Mas quando eu olhei para o rosto daquela senhora, eu não tive coragem de dizer um não. Eu respirei fundo e disse: eu vou tentar. Fui para Goiânia, cumpri meus compromissos, e no último dia da viagem, eu tinha mais ou menos 4 horas na cidade antes de pegar o ônibus.
E eu pensei, meu Deus do céu, como que eu vou honrar minha palavra com essa mulher? Como que eu vou chegar lá e dizer assim, ó, pelo menos eu tentei? Irmãos, eu não sou tão crente como parece não, viu? Eu pensava assim, eu tenho que cumprir tabela, eu tenho que, pelo menos, fazer alguma coisa para chegar lá e dizer, eu tentei, eu fiz alguma coisa. E se você foi a Goiânia, se você já foi, não é Goiânia, tá pessoal? Não é Goiânia aqui em Pernambuco, não, é Goiânia, lá no Centro-Oeste. Se você já foi em Goiânia e já foi na rodoviária, a rodoviária de Goiânia durante muitos anos era melhor do que o aeroporto. É enorme, bonita, tem um shopping. E ao redor da rodoviária de Goiânia tem uma praça gigante chamada Praça do Trabalhador. Ali naquela praça, muitos moradores de rua vivem ali. Eu pensei, bom, como eu tenho que sair da rodoviária, o que eu vou fazer? Eu vou procurar esse camarada ali, perto da rodoviária. E quando eu chegar lá na Bahia, não tendo encontrado ele, ó, tentei, eu fiz o possível. Beleza, lá vou eu, imagine a cena, malinha, mochilinha nas costas, fotinha 3x4 na mão. Oh, você já viu esse camarada aqui? Não, não vi. Oh, você já viu? Não, não vi. Depois de perguntar para uns 5, 6, eu vi um grupo debaixo de uma árvore. Eram assim uns 9 a 10 moradores de rua, todos sujos, assim, bem maltrapilhos. Aí eu falei assim, eu vou lá. Chego lá, falo assim, oh, você já viu? Aí, não, não vi. Aí, de repente, eu falo assim, eu acho que eu já vi. Inclusive, ele está meio machucado, ele andou brigando. Aí, é mesmo? Quando eu fui tentar entender quem era, onde ele viu, como que era aquela história, chega um agrupamento da polícia. Pum! E o pessoal chega, mão para cima, mão para cima. E eu estou lá assim, né? Aí eu dei aquela travadinha, fotinha 3x4, juntei aqui, malinha, e fiquei ali esperando. O que vai acontecer, meu Deus do céu? E eles vão para cima, revistando o pessoal. Aí chegou um policial e me falou assim, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor quer ser assaltado? Porque era muito claro que eu não fazia parte do grupo. Eu estava limpo, uma roupa limpa, pessoal sujo, maltrapilho. Aí eu fui tentar explicar para ele, não, porque uma senhora na Bahia pediu ele, não quer saber nada não, sai daqui. Aí um outro guarda falou assim, muito amável, o que está acontecendo? Como que eu posso ajudar o senhor? Aí eu fui contar a história, uma mulher lá na Bahia me pediu para ajudar, papapá. Ele virou para mim e falou assim, ó, nós estamos com um ônibus aqui na praça, cheio de moradores de rua. Nós estamos levando para uma triagem, aqui se tornou um local muito violento e nós estamos fazendo um trabalho para resolver a situação aqui. Você quer ir lá no ônibus? Vamos lá. Chego no ônibus. Ônibus lotado de morador de rua. Vê se você acha o camarada que você está procurando. Agora pensa a cena, irmãos. Eu lá, assim, na entrada do ônibus, discretamente, olhando. Aí, de repente, meu Deus do céu, eu acho que é ele. Senhor amado, é ele. Chego nesse guarda simpático, amoroso, depois eu descobri que era um irmão na fé. Meu querido, é o cara, ele está lá no fundo do ônibus. Não, então vem aqui, eu vou te levar na pessoa responsável pela operação aqui nossa, você vai conversar com ele. Lá vou eu contar a história. Uma mulher, lá na Bahia, tal, me deu a foto 3x4, tal. Aí o camarada olhou na minha cara. Ele era do meio, porque tinha um muito ranzinza. Geralmente são dois, né? Vocês já viram aquela coisa dos dois guardas, né? Ou dois policiais? Lá eram 3. Um que era o durão, tipo assim, sai pra lá, rapaz. O outro amoroso, mas que era um irmão na fé. E tinha o do meio. O do meio me disse assim, tá bom, história bonita, né? Mas é o seguinte, eu vou liberar você. Mas se esse indivíduo cometer algum crime, é você que vai em cana. Aí, tudo bem. Eu só libero, eu prometi para a mãe dele que eu ia ajudar. Irmãos, e nisso, as horas estão passando, o ônibus vai sair.
Eu achei um homem, meu Deus do céu, com a foto 3x4 em Goiânia. O que eu vou fazer com ele agora? Não, essa é outra página que eu vou contar para vocês. Aí eu falei assim, não, então o senhor me libera? Libero. Agora lá vem a tarefa de contar para ele quem eu era e de tirar ele do ônibus. Aí eu chego nele, falo assim, camarada, é o seguinte, a sua mãe, lá vem a história, a sua mãe me procurou na Bahia, papá. Minha mãe? Eu falei assim, e disse para a gente cuidar de você, para a gente levar para tratamento. Você tem que sair dessa vida. Você quer sair dessa vida ou não? Porque o guarda disse ali que se você continuar e eu te tirar daqui, eu que vou ser preso. E aí? Não, eu quero. Gente, os moradores de rua tudo estavam ouvindo. Aí imagina, todo mundo começou assim, eu também quero. Calma, gente, eu só posso levar ele. Aí eu desço do ônibus com ele, vou para a rodoviária, eu falo, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Aí já eram mais ou menos assim, umas 2 horas agora para o ônibus sair. Senhor, o ônibus vai sair, como é que eu vou fazer? Já sei, vou ligar para a Missão Vida. A Missão Vida talvez seja o maior projeto do Brasil de recuperação de mendigos. Fica em Anápolis, Goiás. E eu tenho parceria com eles há muitos e muitos anos. Tem um missionário lá chamado Arnaldo, que foi um companheirão desde quando eu era adolescente. Eu comecei o ministério aos 15 anos de idade. A gente trabalhava muito junto. E eu falei assim, eu vou ligar para o Arnaldo. Naquela época existia, pessoal mais jovem, por favor, acalmem-se. Existia uma coisa chamada orelhão. Não era uma orelha grande, tá? Mas eu sou moderno, eu sou da época, essa não é a época da ficha, é a época do cartão. Os irmãos estão entendendo, né? Beleza. Peguei um cartão e falei assim, vou ligar para o Arnaldo. Liguei para o Arnaldo. Arnaldo, por favor, eu estou numa situação, eu nunca te pedi isso, cara, mas vem aqui na rodoviária de Goiânia, pegar um camarada, levar para a missão, papapá. Antes de eu terminar, ele falou assim, Jean, eu não tenho como te ajudar. A missão está lotada, eu estou aqui com um monte de problemas, meu irmão, eu não tenho. Meu coração, irmão, estava quase saindo pela boca. O camarada não parava de falar do lado, acho que ele estava meio assim, zonzo com alguma coisa, estava na cabeça dele. Eu tento pegar o ônibus daqui a pouco, a promessa para o policial, meu Deus do céu, que situação. Aí de repente, o indivíduo vira e fala assim, Pastor Antônio! E um homem começa a sair do meio do corredor da rodoviária e vem ao nosso encontro. Ele chega, ele diz assim, o senhor é pastor? Sou o pastor Antônio. E ele já virou e falou assim, não é possível, camarada, que você não sai dessa vida. Rapaz, você vai morrer assim. E já começou a exortar o irmão lá, o irmãozinho. Ele falou assim, não, mas peraí, o senhor é pastor de onde? Eu sou pastor da Assembleia de Deus. Que benção, meu irmão, mas de qual igreja? Não sou pastor de igreja local. Eu sou diretor de uma casa de recuperação. Aí eu, o quê? Sério? Aí eu contei a história para ele. Uma mulher na Bahia. Toda a história de novo. Aí ele disse assim, agora eu entendi. Quando você for a Goiânia, vai lá que eu vou te pagar uma pamonha, tá? Ou piqui, você pode escolher. Se você for a Goiânia, a Praça do Trabalhador, onde fica a rodoviária, ela tem uma ligação direta com uma outra praça chamada Praça Cívica, que é a praça onde fica o Palácio das Esmeraldas, que é o Palácio do Estado. Esse pastor Antônio estava lá, nesse lugar, que tem várias autarquias, coisas do governo, resolvendo um problema, e Deus incomodou ele, desce para a rodoviária. E ele desceu. E ele não sabia o porquê. E ele chega na rodoviária, está lá o camarada que ele já tinha encontrado na rua. Comigo, eu naquela situação. Expliquei para ele, assim, não, então está tudo explicado. Por que Deus me trouxe aqui? Foi Deus que me trouxe aqui, agora só tem um problema. A caixa de recuperação fica não sei aonde, virando não sei aonde, para não sei aonde. E eu só tenho passe de ônibus. Como não fazer? Eu pensei, bom, eu sou presbiteriano, eu não costumo jejuar.
Mas como eu tenho o dinheiro aqui do lanche na estrada, vamos fazer um jejum? Pensei comigo, né? Falei assim, não, o dinheiro para o senhor levar o camarada para a casa de recuperação, o senhor tem. Vai aqui e leva esse cara. O pastor Antônio levou. Ele passou vários meses ali naquela casa de recuperação. E eu ainda tive o privilégio de encontrá-lo ao lado de sua mãe, em Barreiras, na Bahia, e agradecer a Deus pelos feitos do Senhor. Nós estamos aqui diante de um texto que a gente precisa fazer uma escolha. O texto começa dizendo que aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores estavam ali desembarcando, estavam lavando as redes, e Jesus entrou num barco. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Tem 2 formas da gente ver esse episódio. Uma, Jesus está sendo pego de surpresa. A multidão o pegou de surpresa. E a multidão está ali pressionando Jesus. Todos querem Jesus, querem ouvir Jesus, querem que Jesus os cure. E Jesus, meio atordoado, vai descendo até a praia. Aí ele olha na praia, como que eu vou lidar com esse povo todo? E ele vê 2 barquinhos. E ele fala assim, unido, unité, escolhe um, entra naquele. Assim, por sorte, era de Simão. Essa é uma maneira de você ver o texto. Outra maneira de você ver o texto é, existia uma multidão, a multidão estava pressionando Jesus, mas Jesus sabia o tempo todo o que exatamente ele estava fazendo, e ele não estava ali por acaso. Eu creio assim. E dentro dessa perspectiva, eu lembro muito de um livro de John Stott, que produziu tanto, um dos maiores pensadores do século passado e deste século, da virada desse século, morreu há poucos anos atrás. Inclusive o último livro que ele escreveu foi O Discípulo Radical, um livro tremendo, mas um dos primeiros livros que ele escreveu foi Por que Sou Cristão? E se você ler esse livro, no primeiro capítulo do livro Por que Sou Cristão, ele escreve algo que é meio complicado para a gente, né? Por quê? Porque ele diz assim, primeiro motivo por que eu sou cristão. Eu sou cristão porque o cão de caça do céu me alcançou. Não é uma figura tão romântica para nós. Afinal de contas, nós não somos britânicos, mas para o britânico é. Você lembra da caça real à raposa? Dos cães treinados durante a vida deles todas, para que eles corressem atrás e alcançassem a raposa como um grande festival e uma grande comemoração. Então, na cabeça de John Stott, a ideia de um cão que desce do céu e vai à sua caça é diferente de gente como nós, que inclusive fala assim, o cão está chupando manga em relação a Satanás. Então imagina o choque cultural que nós temos aqui. Mas se você entender a cabeça de um britânico, quando ele diz, eu sou cristão porque o cão do céu me caçou e me alcançou, você vai entender o que eu estou querendo dizer com esse texto aqui, e o que eu entendo que está acontecendo nessa passagem. O cão de caça do céu estava à caça naquele dia. Jesus tinha o objetivo de alcançar não simplesmente as multidões e falar às multidões, mas ele estava ali naquele lugar com um objetivo específico. Era uma manhã. Por que provavelmente uma manhã? Porque o texto diz que os pescadores haviam trabalhado a noite inteira, não haviam pescado nada e eles estavam o quê? Lavando as redes. Jesus usa o barco de Simão Pedro como um púlpito. E depois que ele fala às multidões, ele vira para Pedro e diz assim, vai para o fundo aí, lança as redes. Irmãos, eu não sei se aqui tem algum pescador profissional. Você tem ideia do que é lançar as redes lavadas, depois de uma madrugada inteira que você não pescou nada? Não
era uma situação tão simples assim como a gente possa imaginar. Por isso, então, Pedro diz: Senhor, tentamos a noite inteira, mas diante da tua palavra lançaremos as redes. E ele lança. E o que acontece? Uma pesca maravilhosa. Mas assim, quando você ouve a palavra maravilhosa, põe maravilhosa nisso. Eu gosto de pescar. Não sou um grande pescador. Eu me contento em pegar uns peixinhos pequenos de vez em quando. Talvez aqui nós tenhamos grandes pescadores ou pescadoras, não sei. O pessoal aqui em Alagoas gosta de pescar, pastor? Gosta? Gosta, presbítero? Olha aí. Pensa na melhor pesca que você já fez. Pensa. Agora, você vai chamar isso de maravilhosa? Diante do que acontece nesse texto? O que o texto nos diz? Que eles lançam as redes e que as redes são abarrotadas de peixes, numa quantidade tão grande que as redes começam a romper. Mas não só isso. Quando eles conseguem colocar todos os peixes dentro de 2 barcos, porque aquele barco não foi suficiente, os barcos estavam quase a pique. Depois de uma madrugada inteira que eles não tinham pego nada. É um milagre tremendo, irmãos. Foi um milagre tremendo. Mas aquilo teve intencionalidade, teve objetivo. Não foi um espetáculo circense. Não foi algo apenas para Jesus dizer: está vendo como eu sou poderoso? Não, irmãos, havia objetivos, porque o cão de caça estava caçando. E quando o cão de caça caça, a primeira coisa que ele faz, ele se revela. Ele nos encontra para se revelar. Quando Jesus alcança alguém, irmãos, o que ele faz? Ele mostra quem ele é. E aquele milagre abre os olhos não só de Simão Pedro, porque o texto diz que não é apenas ele que é impactado, mas abre alguns olhos para que eles percebessem: esse não é um homem comum, esse não é apenas mais um galileu entre nós, esse sequer é apenas um dos profetas, ele é maior, ele é mais glorioso. Eu lembro de um senhor que eu pude pregar o evangelho para ele, seu Nilo. É um homem que já tinha passado por várias religiões, e um dia eu perguntei para ele, depois inclusive que ele havia sido batizado, professado a fé: seu Nilo, qual foi a grande diferença entre tudo que o senhor ouviu em tudo quanto é religião e a fé que o senhor professou? Ele diz: entender que Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus. Isso mudou tudo. Quando o Senhor vem ao nosso encontro, Ele se revela não apenas como um grande homem da história, não apenas como um grande profeta, não apenas como alguém que tinha poder para fazer coisas extraordinárias. Irmãos, vejam os milagres que Moisés fez no Egito. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Abraão, Jesus é maior do que Jacó, Jesus é maior do que todos os profetas. Então ele se revela a nós como sendo Filho de Deus. Isso é tremendo. Mas ele não apenas, quando ele está caçando, ele se revela a nós, nos mostrando quem ele é. Ele também revela a nós quem nós somos. E é isso que acontece no texto, porque quando Pedro contempla a glória, a majestade do Senhor, o poder dele, e ele então percebe, cheio de admiração: eu não estou diante de qualquer um. E lá na frente ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que acontece com ele, Pedro? O texto diz que ele fala: afasta de mim, Senhor. Afasta de mim, Senhor.
Eu sou um pecador. Quando nós vemos a glória do Senhor Jesus, é como se houvesse um espelho que refletisse a nossa própria miséria e o nosso profundo pecado. É impossível alguém ser alcançado pelo Senhor Jesus e contemplar quem Ele é, sem que você não fique estarrecido com quem você é. Deixa eu te mostrar o tanto que eu e você somos pecadores. A APECOM é uma agência muito desenvolvida. Nós criamos um sistema, não é? É um sistema bem interessante. Ele conecta a sua mente a esse painel. A gente também vê, ó, o pastor está vendo aqui, está vendo? Lá, ó. Então a gente conecta a sua cabeça assim, põe uns fiozinhos, e a gente transmite os seus pensamentos dos últimos 30 dias para todo mundo ver o que você pensou. O que você sonhou nesse tempo, né? Sabe aquela hora, irmãzinha, que o seu marido falou assim: estou chegando, e ele demorou 1h30 para chegar? Aqueles pensamentozinhos passaram na sua cabeça, entendeu? Aquela hora, irmão, sua mulher falou assim: tira a toalha da cama, infeliz. E que você pensa: todo dia. Já pensou? Glória a Deus que não existe esse sistema, não, irmãos? Já pensou se os nossos pensamentos pudessem ser transmitidos num telão? Se pudesse ser, e eu fosse o cobaia, irmãos, eu ia sair correndo. Não precisava mostrar minhas ações, minhas palavras, porque os meus pensamentos, as minhas guerras, aquilo que eu não gostaria de pensar, e às vezes eu penso, é o suficiente para, se eles pudessem ser expostos totalmente a vocês, eu me senti completamente humilhado. Deus não precisa de um equipamento. Ele sabe. Senhor, tu me conheces e me sondas. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu deitar e o meu levantar. Senhor, a palavra nem me chegou à língua e tu já conheces toda. Para onde, Senhor, fugirei da tua presença? Para onde me ausentarei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço uma cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho no mais longínquo dos mares, até lá haverá de me guiar a tua mão. Aí de repente, Jesus se revela para você, santo, justo, Rei da glória. Como é que você se sente? Confortável? Ele que tudo vê? Isaías capítulo 6, nós temos o chamamento do profeta. E ele diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. As abas das vestes do Senhor enchiam o templo. Os anjos entoavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos cobriam os pés com 2 asas, cobriam o rosto com outras 2 e com 2 voavam. Você já viu tanto que anjo tem nome de peixe goiano? Querubim, serafim, surubim lá em Goiás. Bom, a piadinha não pegou muito bem agora, né, pastor? Mas vamos lá. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos? Isaías viu a glória do Senhor. Que Senhor? Que Senhor? Que Senhor ele viu? João diz: ninguém viu ao Pai. Lembra do antigo hino? Nem Adão, vamos lá pessoal, ajuda aí, chegou a vê-lo, antes mesmo
de pecar. Então quem que Isaías viu? O próprio apóstolo João responde em João capítulo 12, quando ele fala de toda a ofensiva contra Jesus. E aí ele cita Isaías dizendo que as pessoas resistiam à pregação do Senhor Jesus, conforme disse o profeta Isaías. E aí o que João lá no capítulo 12 diz? Ele, Isaías, viu a sua glória. Então Isaías 6 é uma visão do Senhor Jesus assentado sobre o trono em glória. Pergunta: qual é a reação de Isaías lá no Velho Testamento? Ai de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei da Glória. Qual que é a reação de Pedro aqui? Afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Irmãos, quando o Senhor se revela a nós temos uma visão tão clara de quem a gente é, que não sobra arrogância, prepotência, orgulho, altivez, porque nós sabemos a miséria que somos. Mas a diferença é que ao invés do Senhor então nos reprimir, nos repelir e dizer realmente, você é muito pior do que eu imaginava, é o Senhor que propôs a nossa redenção, é o Senhor que perdoou os nossos pecados, é o Senhor que chega para Pedro e diz: Pedro, não tenha medo. No Velho Testamento é o Senhor que toma uma brasa com uma tenaz e toca a boca do profeta, e através do anjo diz: eis que os teus pecados estão perdoados. Nós servimos um Senhor que nos ama apesar da nossa miséria, do nosso pecado, dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas palavras, da nossa história. E é Ele que nos caça, é Ele que nos alcança. E quando isso acontece, Ele se revela, nós mesmos passamos a ter uma percepção sobre nós. Mas quando Ele nos encontra, quando Ele nos caça, Ele também ressignifica a nossa existência. Não tenha medo, Pedro. Eu estou mudando a sua profissão. Você não vai ser mais pescador de peixes. Você vai ser pescador de gente. Aqui às vezes há um equívoco, no sentido de muitas pessoas dizerem: então eu não sou chamado, porque eu não vejo Deus exigindo de mim que eu deixe a minha profissão, os meus estudos, a minha casa, a minha cidade, a minha família, objetivamente, para servi-lo. Então, se o Senhor, e eu percebo que Ele não está me chamando nesse sentido, então o Senhor, de fato, não mudou, não ressignificou a minha vida. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Todos nós temos um chamado geral. Sabe qual é o nosso chamado geral? Ouve, ó Israel, o Senhor. E aí ele diz: tu amarás o Senhor com toda a tua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. O nosso chamado, irmãos, é amar o Senhor acima de tudo. Você sabe quando que a nossa vida é ressignificada? Quando a gente entende que Ele é o nosso maior e melhor tesouro, quando tudo se torna tão distante de valor diante do valor da nossa vida com o Senhor. E isso envolve todos nós. Mas nós temos chamados bem específicos. Ouça isso que eu estou te dizendo. Você lembra daquele homem alcançado do outro lado desse lago, desse mar? O endemoniado gadareno? O Senhor atravessa, liberta aquele homem, e aquele homem diz assim para ele: Senhor, deixe-me ir com você.
Deixe-me segui-lo. O que Jesus disse para aquele homem? Você vai para a sua família dizer o que o Senhor, o que o Pai fez por você. Observe, o chamado específico daquele homem não era sair de Gadara, era ficar em Gadara. O chamado específico de Pedro era deixar literalmente as redes, como o de Mateus era deixar literalmente a cobrança de impostos. Alguns entre nós, o Senhor vai dizer assim: pare tudo o que você está fazendo e vá numa nova direção para a minha glória. Mas a maioria de vocês que estão aqui, o Senhor vai dizer: faça tudo o que você está fazendo para a minha glória. Você entende isso? Isso é muito importante. Porque no fundo, entregar as redes é um movimento de todo discípulo de Jesus. Não foi só dos apóstolos. Entregar as redes físicas, sim, foi um chamado para Pedro, para André, o irmão, para Tiago, para João, que foram os discípulos caçados pelo cão de caça do céu nessa situação. Mas entregar tudo a Ele significa viver para a glória dEle. E isso é o chamado para todos nós. Às vezes você, meu irmão, continuando na advocacia, talvez você, minha irmã, continuando, por exemplo, no cuidado materno com seus filhos, outras irmãs nas carreiras profissionais, outros irmãos como empregados, outros irmãos aqui como empresários, outras pessoas que estão aqui como estudantes, outros como professores, não importa. O que importa é, estamos ressignificando a nossa existência para que ela seja centrada na glória do Filho de Deus. Esse é o ponto, irmãos. Porque se qualquer coisa se torna um valor maior, isso se torna o ídolo do nosso coração. Aqueles homens foram impactados tão profundamente, que eu não sei se você percebeu uma coisa no texto. Essa foi a pesca maravilhosa, a maior pesca da vida deles. Como estavam os barcos? Como, irmãos? Lotados. E o texto diz que quando Jesus disse: a partir de agora você será pescador de homens, aí o que diz o texto? Que eles estavam, não só Pedro, mas eles estavam tão admirados que, largando os barcos e as redes, irmãos, essa é a cena que aconteceu. Eles estavam tão admirados da glória do Senhor que peixe, barco cheio de peixe. Fica até uma pergunta: o que aconteceu com os peixes? O que você acha? Eu não sei. Eu só imagino que talvez a multidão fez um churrasco, né? Quem sabe fez um churrasco de peixe à beira-mar, porque os pescadores não estavam mais aí para a produção de peixes. Eles deixaram lá aquela peixaiada da pesca maravilhosa, deixaram as redes e foram seguir Jesus. Nossa vida precisa ser ressignificada. Agora pensa, que vida medíocre você pensar que Jesus te alcançou para fazer o inverso. Agora é você que diz: Senhor, eu quero dizer como eu preciso de uma casa nova, Senhor. O Senhor vai me dar essa casa, se o Senhor me ama. Oh, infeliz, não entendeu nada. O que é uma casa? O que é um carro? O que é uma carreira diante do Senhor dos Senhores que alcançou você? E aí a gente tem que responder: Senhor, a gente pescou a noite inteira, mas diante da Tua palavra a gente vai lançar as redes. Irmãos, nós temos que ter fé.
Nós temos que ser um povo que tenha fé. Vamos lançar as redes. Senhor, a gente tentou, a gente lutou. Senhor, sabe aquele meu filho, eu estou cansado, eu tenho tentado alcançá-lo para o Evangelho. Senhor, ele foi criado aqui da igreja, mas ele está longe do Senhor. Senhor, eu cansei dessas madrugadas. Mas pela tua palavra, eu vou lançar as redes. Fé, mas não apenas fé, quebrantamento. Quebrantamento é mais do que aconteceu inicialmente com Pedro. Não é apenas você ver a sua miséria, isso é muito importante, mas é você estender o grito ao perdoador. Eu sou o Senhor que habito no alto e sublime monte, mas eu também habito com contrito de coração. Esse é o nosso Deus, que vem para nos perdoar. E aí a gente obedece, a gente larga as redes, e a gente torna tudo novo, e diz: Senhor, onde isso quer que eu vá? E a gente começa a ouvir a voz de Deus, que diz o que a gente tem que fazer. Irmãos, esse é o desafio para mim. Esse é o desafio para mim. Mas eu sei que é o desafio para você. Quando aquela mulher me entregou aquela fotinha 3x4, eu pensei: como que eu vou caçar esse cara numa metrópole como Goiânia? Como que eu vou achar esse indivíduo, esse infeliz, está me dando trabalho, eu ainda vou ter que achar tempo para cumprir essa obrigação com essa mulher. Não era eu que o estava caçando. A única coisa que o Senhor queria é de mim. Aí eu falei: o infeliz, ele queria assim, que esse infeliz que sou eu, simplesmente fizesse o seguinte: pega a foto 3x4, eu já sei onde ele está. Entende? Porque quando tudo se ressignifica, o Senhor nos torna gente que caça gente, mas gente que Ele já sabe onde está, gente que Ele nos dá o privilégio de sermos usados para chegarmos até eles. Você lembra de Paulo? Paulo cego. E aí um irmão nosso, de um nome que ele não gosta muito, um Judas, mas um Judas bom, vai lá falar com Paulo. Senhor, o senhor sabe quem é Paulo? Sei, vai e fala. E ele chega lá: Paulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui. Irmãos, o cão de caça que te alcançou quer te enviar e te usar. E às vezes você vai falar assim: uma fotinha 3x4. Senhor, o senhor sabe quem é esse aí? E o Senhor vai dizer apenas: vá. Vá. Vamos à caça, irmãos. Porque aquele que nos alcançou é que está nos enviando. E isso é um privilégio tremendo. Eu quero terminar essa palavra dessa noite desafiando os irmãos. Primeiro, você percebe que foi Jesus que te alcançou? Que não foi você que correu atrás dele, ou que talvez Jesus está te alcançando. Deve ter gente aqui nessa noite com um monte de resistência espiritual, que vem na igreja e tipo assim: porque eu estou vindo aqui, mas é porque não sei o quê. Camarada, abre os seus olhos. O cão de caça que vem ao seu encontro, ele está alcançando o seu coração, então se renda a ele. Meu querido, minha querida,
E você que foi alcançado, você já percebeu que o Senhor foi ao seu encontro, não foi você que foi ao encontro dele? E que agora a gente tem que ter um coração quebrantado. Mas, Senhor, eu sou um pecador, como é que o Senhor vai me usar, Senhor? O que o Senhor vai fazer de mim, Senhor? Como é que o Senhor vai chegar perto de mim? Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso perdoador. Que acusação haverá contra os escolhidos de Deus? Não é Ele que os justifica, quem os condenará? Foi Ele quem morreu, antes ressuscitou e está assentado à destra do Pai, de onde Ele intercede por nós. Esse é o nosso Senhor. Então não tenha medo, chegue a Ele com o coração quebrantado, meu irmão, minha irmã. Não afaste o seu coração dele em nome de Jesus. E dê novo sentido às coisas. Comece essa semana dizendo: Senhor, o que eu devo fazer nessa semana para glorificar o nome do Senhor? Tem alguma rede que eu tenho que deixar? Tem alguma rede que eu tenho que deixar?